Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Negociação em Pauta. E hoje eu estou aqui em outra live surpresa para falar para você, advogado ou advogado, que quando seu cliente chega no escritório, você precisa saber como é que aquele conflito que ele está procurando você para resolver foi gerado. Será que esse conflito teve uma barreira, né? Uma barreira que a gente chama barreira à comunicação? Será que aconteceu isso? Será que você, advogado, vai conseguir identificar essa barreira, né? Então, primeiro, eu quero falar com vocês que a gente precisa saber do processo de comunicação interpessoal. Afinal de contas, você está, né, intermediando, vamos assim dizer, um conflito entre pessoas. Então, é um conflito interpessoal. E esse conflito interpessoal é de extrema complexidade, não é uma coisa assim pontual, né? Porque se fosse uma coisa pontual, as próprias pessoas não precisariam de um advogado ou advogada. Então, eu vim aqui falar com vocês, boa noite, oi Regina, sobre essas barreiras da comunicação. E para a gente ter uma barreira da comunicação, entender, né, sobre barreiras da comunicação, a gente precisa entender um pouquinho do que é o processo de comunicação. Eu vim falando isso em outra live na semana passada, mas a gente sabe que existe o emissor, existe o recebedor ou receptor, existe um canal, né, que é um canal da mensagem, né, o canal da comunicação, e existem os meios, né, que a gente faz a comunicação. Por exemplo, através de e-mails, através da nossa fala, né, através, hoje em dia, um meio de que pode gerar bastante conflito são as redes sociais, né? Então, através desses meios, podem sim gerar barreiras, e essas barreiras à comunicação chegam a divergências e a conflitos que depois disso as pessoas não conseguem resolvê-los e procuram a nossa ajuda, a ajuda dos advogados. Então a gente precisa assim saber esse tipo de barreira. Então a mensagem, como eu falei, né, é o emissor que procura transmitir ao recebedor ou receptor, né? E esse recebedor, ele vai captar a mensagem de uma forma diferente, diferenciada daquela que você quis passar, né? E os meios das transmissões das mensagens, seja ele qual for o meio, pode sim trazer distorções. É sobre essas distorções que a gente vai falar um pouquinho hoje. O fato, né, é interessante a gente falar isso, que o recebedor nunca recebe passivamente, isso aí são os psicólogos que falam, a mensagem. Então, receber passivamente, né, sem ter uma conduta ativa, né, o recebedor não faz. Então, ele vai assimilar, mesmo que ele não dê uma resposta imediata, ele vai assimilar a sua estrutura pessoal. E o que é isso, Magali? Você, né, foi criado de um jeito, você tem uma cultura, né, um gênero, né, sexual, você tem ou não, né, mas você tem umas escolhas, idades, né, de gerações que vão fazer com que na hora que você receba essa mensagem, você coloque ela em uma estrutura pessoal, em uma concepção sua. E aí isso sim pode gerar um conflito. E você precisa também entender que os detalhes, né, daquela mensagem, elas podem se perder. E aí essa mensagem ficar reduzida. Mas também os detalhes dessa mensagem, eles podem ser acrescentados, acrescidos. E aí ser uma mensagem também distorcida. Então, certos detalhes são enfatizados também. Além de podem ser reduzidos, podem ser acrescidos e também podem ser enfatizados. Ou seja, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você transmitiu, né, essa mensagem, ela não é tão importante para você. Mas lembra que eu falei agorinha? O outro vai assimilar em sua estrutura pessoal. E para ele aquilo que você falou realmente vai ser enfático, né? Vai tomar uma proporção que para você não será a mesma. Uma coisa também é inferências.
A inferência são feitas a partir da mensagem. Então eu pego aquela mensagem e eu vou traduzi-las, vamos dizer assim, com as minhas concepções. E aquilo é diferente do que o emissor quis passar. Então, certos detalhes são tidos com menor valor também. Né? Eu falei uma coisa que para mim é importante e o outro vai receber sem aquela importância que eu queria que ele recebesse. Então a gente precisa ter um cuidado, vamos dizer assim, em saber que todas as diferenças que existem entre emissor e recebedor ou receptor são fontes de distorções. Olha só, podem sim ser fontes que vão fazer com que aquilo que você está querendo passar seja diferente daquilo que o outro recebeu. Né? Então, como eu já tinha falado aqui, sexo, idade, cultura, valor, princípio, status, né? Isso aí sim são fontes que podem ocasionar distorções nas mensagens e provocar conflitos entre as partes. E aí eu trago aqui um filme que eu assisti esse final de semana passado, um filme alemão chamado Easy e Ossi, né, que faz justamente de um conflito entre classes sociais diferentes. Né? O menino era muito pobre e a menina era muito rica e eles começam a se relacionar e no meio do filme acontecem várias situações que demonstram, né, que até provocam entre eles, né, essas quebras, essas distorções das mensagens. Né? Eu não vou dar spoiler do filme, porque o filme é muito interessante, está lá no Netflix, fiz propaganda sem ganhar nada, mas tudo bem, porque realmente Netflix é uma plataforma maravilhosa que eu utilizo, né, muito até nas minhas aulas. Então, esse filme eu recomendo para vocês entenderem essas distorções em questões de idade, de cultura, de valores, de princípios e de status. Né? Então, outra coisa também interessante da gente falar aqui é que todo tipo de inferência em qualquer um dos elementos constitutivos do processo de comunicação. Quais são os elementos constitutivos? Vamos relembrar da nossa aulinha lá de português, né? Que é o emissor, o recebedor, que é o receptor, o meio, que é aquilo que vai levar a mensagem, vamos dizer assim, o canal, né? O que leva é o canal e o meio que foi passado, a finalidade daquela mensagem, as circunstâncias ou a própria mensagem em si. Isso aí pode prejudicar, sim, a eficácia na comunicação. Então, Magali, o que você veio falar aqui que o advogado precisa saber? O advogado precisa saber os tipos ou barreiras ou falhas, né, da comunicação. E aqui eu vim falar de 4 delas, que é o ruído, a filtragem, o bloqueio e as frases assassinas, né? Que são os bloqueios verbais. Então, a gente vai percorrer por esses 4 tipos de barreiras à comunicação agora. Então, o primeiro deles que eu trago aqui é o ruído. O que é o ruído, hein, Magali? Por que é importante você saber o tal do ruído? Que você, advogado, precisa saber de ruído? Porque o cliente está lá, chegou com aquele conflito e você precisa entender como é que aquele conflito começou. Qual foi a barreira à comunicação para gerar esse conflito, essa divergência que você está agora sendo demandado para ajudar a resolver, não é mesmo? Então, o que é o ruído? O ruído é um distúrbio que afeta o meio e altera a estrutura da própria mensagem. O ruído é uma mensagem distorcida, né, que o emissor não tem aquela intenção de transmitir. Né? Por exemplo, eu trabalho muito com direito de família. Então, esses ruídos na comunicação é uma coisa que eu instruo aos meus clientes logo na primeira vez que eu atendo eles. Vamos tentar quebrar esses ruídos da comunicação. E como é que você faz isso, hein, Magali? Primeira coisa, se as partes estão altamente conflitantes, eu vou ser uma intermediária na hora da troca de mensagens. Então, eu vou intermediar, né, a fala do meu cliente com a outra
parte para poder não ocorrer esses ruídos de comunicação, principalmente via WhatsApp, né? É uma coisinha do WhatsApp, hoje em dia a gente sabe que agora a gente não pode nem printar e mandar para o outro, né? E daqui a pouco a gente não vai conseguir colocar nos processos, porque existe, né? Tem sido considerado como meio de prova, né? Essas trocas de mensagens via WhatsApp, via e-mail, mas a gente não pode propagar para terceiros. Né? O que é propagar para terceiros? Eu pegar o print aqui e mandar do WhatsApp, né? E mandar para um grupo. Isso a gente tem que ter cuidado para não estar praticando contravenções, crimes, né? Então a gente tem que ter cuidado nisso. Mas isso pode sim provocar um ruído de mensagem. Hoje em dia que a gente está muito politizado, essa coisa de briga, né, por causa da política, infelizmente, porque cada um tem o direito de falar e querer, né, defender quem ele quiser, né? Isso aí é autonomia de vontades, mas religião, política, né, são coisas bastante delicadas que o advogado, que eu vejo, né, esse é o meu ponto de vista, que o advogado não deveria nem estar entremeando, não ser neutro, né? Você não consegue ser neutro, mas eu acho que deve evitar, principalmente em grupos, né, de fazer esse tipo de exposição, porque é muito delicado. Você pode perder clientes por isso, ser um ruído, uma barreira à comunicação sua com o seu cliente, né? Então, e aí a gente vai para a segunda, que é a filtragem. Né, Magali, o que é filtragem? Como ela ocorre? Ocorre quando o recebedor, né, quem está recebendo, capta apenas partes da mensagem, uma coisa fragmentada da mensagem, como se essa mensagem passasse por um filtro. Por exemplo, quando a gente vai fazer café, a gente passa por um filtro, né? Não sei se a gente compra aquela cápsula que tem até aquela cafeteira elétrica, mas se a gente for fazer o café tradicional, a gente vai colocar no filtro e vai ficar a borra do café. Então, o que ele fala de filtragem, né, que é uma barreira à comunicação, é justamente isso. Aquilo que você queria passar sofreu uma filtragem e não foi da forma que você queria para o outro lado, né? O recebedor ou o receptor recebeu de uma forma diferenciada. E aí vai sim gerar lá na frente um conflito. Outra coisa, outro tipo de barreira é o bloqueio. E aí a gente fala que o bloqueio, se dá o bloqueio, né, quando as mensagens não conseguem chegar ao recebedor. Isto é, você quis passar aquela mensagem, mas ela não foi captada, ocorreu algum bloqueio, alguma coisa, desvio, né? Ele não leu, e aí você vai. Ai, oi Regina, você tá gostando do esmalte, né? Pois é, dessas cores assim meio adolescentes, né? Eu tenho essa mania aí de cores adolescentes, mas é um rosinha bem assim legal, né? Então, obrigada, né, por ter gostado. Então, o que que a gente faz isso, né? Eu falo muito com as mãos, né? Esse jeito aí de falar, por isso que eu tenho que estar sempre com a mão um pouquinho bonitinha. E aí a gente vai nesse bloqueio, é quando você, por exemplo, eu estava assistindo, olha só, falando de adolescente, hein, Regina? Eu estava assistindo uma série maravilhosa que se chama Anne com E, né? Também do Netflix, olha lá, eu vou terminar o Netflix me olhando, né? Porque eu falo dele tanto. Então, esse Anne com E é uma história de uma órfã. E lá, ela tem uma hora, na terceira temporada já, né? Perto do fim, porque só teve 3 temporadas, infelizmente, porque é muito bonitinha a série. E conta muitas dessas questões de conflitos, né? Justamente na evolução da idade, né? Essas questões de adoção, que é muito interessante, da família, de querer saber nossa origem. Então é muito legal essa série. E aí tem um momento lá da série que a Anne, né, que é apaixonada pelo Gilbert, ela descobre, né, que realmente ela é apaixonada por ele e escreve uma carta, né? O filme realmente passa muito tempo lá na década, eu acho, de 60. E aí, o que acontece? É escrita mesmo, né? Então, escreveu, acho que até antes da década de 60. E aí, o que ela escreve? E quando ela escreve,
né, ela quer que o Gilbert receba. Só que ele não recebe. Então, o que, que aconteceu? Foi um bloqueio da comunicação. Ele ficou sabendo dessa carta pela Diana, né? Depois, que é uma amiga dela, que contou sobre essa carta que ela estava se declarando a ele. Então, existe esses tipos de coisas? Sim. E esses bloqueios da comunicação podem sim causar conflitos? Podem. Podem sim causar conflitos. E uma outra, né, que a gente pode citar, que foram as quatro, eu falei do ruído, eu falei da filtragem, eu falei do bloqueio, e a última é um nome até interessante que os estudiosos falam, mas chama-se frases assassinas. E o que são essas frases assassinas, né? São expressões verbais que despertam de imediato sentimentos negativos em quem está recebendo a mensagem. E assim vai sim prejudicar a comunicação. Exemplo: expressões que demonstram dúvidas quanto à inteligência de alguém, inteligência do interlocutor. E aí você é o emissor e está falando assim: você não entendeu o que eu estou falando aí do outro lado. E aí hoje eu estou conversando aqui com vocês sobre barreiras da comunicação e eu chego no momento da minha fala que falo que vocês não estão entendendo nada. Isso é uma frase assassina. Por que uma frase assassina? Porque vai cortar de imediato a minha relação com você. Né? Você não vai querer mais me assistir aqui na live, vai embora. Magali, que mal educada que você está sendo. Você está dizendo que eu não estou entendendo o que você está falando. Olha só como uma frase assassina pode causar assim um conflito. Principalmente no ambiente familiar, concordam aí comigo? Quando uma mãe fala isso para um filho: você não está me entendendo, meu filho. Você está pondo à prova a inteligência do outro. Então preste atenção. Vamos voltar lá no livro do... Vamos voltar, Nana? Vamos apresentar o livro do Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta, que ele fala aí se existem alguns tipos de palavras que a gente deve evitar, né? Porque se a gente fala, realmente a gente vai estar cortando a comunicação com o outro. Outra palavrinha que é ruim de usar é óbvio. Quando você está explicando para o outro, né, uma situação, você está querendo passar uma mensagem e já fala para o outro que é óbvio aquilo que você está falando, isso você está utilizando uma palavra assassina. E aí sim você está você está provocando uma barreira na comunicação com o outro. Então tem que ter cuidado. E agora uma dica aí para o advogado: tem que ter cuidado na hora de peticionar. Ontem, né, call center expert nessa comunicação. É assim, o call center expert nessa comunicação, que a gente fica se sentindo até, vamos dizer assim, entre aspas, né, sem inteligência, né? Porque realmente eles começam a falar: você está completamente enganado, né? A senhora deveria prestar atenção na sua conta, algumas coisas assim que a gente vai realmente ficando irritada, em vez de aproximar, em vez de ser uma conversa empática, a gente está fazendo um afastamento do cliente. É isso mesmo, Regina. Então, a gente não precisa utilizar essas palavras. Eu estava falando aqui ontem, né? Eu estava escrevendo uma petição com muita raiva. E aí a gente tem que evitar também. E quando eu escrevi aquela petição de resposta a outra, né, geralmente uma contraminuta que a gente fala, e aí eu estava muito carregada em mim, na raiva, tendo aquelas palavras do outro advogado, como se fosse pessoal. Olha só, a gente tem que evitar isso, porque na hora que eu terminei essa petição, né, e mandei para minha estagiária ler, ela disse assim: eita, doutora, mas hoje você tá que tá, hein? Você tá carregada aí nessa comunicação reativa, né? E aí eu falei assim: ah, por quê? Olha só como a gente faz as coisas e às vezes a gente não tá ligado. E aí ela grifou algumas palavras que eu tinha utilizado que realmente não mereciam estar numa petição. A gente precisa demonstrar para o juiz que a gente somos advogados humanizados, né? Isso que eu prego. Então, se eu sou uma advogada humanizada, eu estou me colocando no lugar do outro e aí eu estou tentando que o juiz entenda que aquele outro não está tão... não tem um direito tão acobertado.
Então eu preciso demonstrar isso, mas eu posso demonstrar isso sem utilizar palavras ou frases assassinas, não é mesmo? E por que acontecem esses ruídos, os bloqueios, né, as frases assassinas? Porque também acontecem as filtragens, né? Por que acontece isso? Uma das coisas que eu falei na semana passada é que o advogado precisava o quê? Ouvir, né? Então, quando a gente escuta mal, quando a gente não sabe ouvir, né? O seu cliente também não sabe ouvir o outro, ou a outra parte também não sabe ouvir, ela vai acontecer sim uma barreira à comunicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é ouvir. Se a gente não sabe ouvir, a gente já tem um viés. Olha só, lembra do comecinho da minha live? A gente nunca é passivo quando a gente é receptor. Quando a gente é recebedor da mensagem, a gente não é passivo. E a gente tem sim, a gente escuta do jeito que a gente foi criado para escutar. Então a gente tem sim concepções pessoais, né? A gente tem que afastar. Ok? Precisamos sim trabalhar esse afastamento dos pré-julgamentos que eu falo nos cursos. Você não pode se julgar. Então eu faço várias dinâmicas. Quem já fez curso comigo sabe disso, né? Eu utilizo várias dinâmicas para você afastar o pré-julgamento. É difícil pra caramba, mas com treino você consegue. Para poder essa escuta sua ser melhor. Você tem uma escuta empática, né? Uma escuta positiva e não essa escuta cheia de falhas. Outra coisa, né? O significado. Qual é o sentido que a gente dá para a mensagem? Qual foi o sentido que o seu cliente deu para a mensagem que causou tanto conflito? Porque uma mesma palavra pode significar várias coisas diferentes para o outro. Então, voltando àquela coisa de escrever, também é escrever de uma forma que não vá magoar o outro. Vamos deixar essas palavras assassinas, que é esse nome mesmo que os estudiosos dão, palavras assassinas, frases assassinas de lado e fazer uma petição. E agora eu estou falando partindo para a petição. Já que você foi procurado, tentou, né, uma negociação, tentou utilizar os métodos, não deu, você vai peticionar. E na hora que você peticionar, você tem que esvaziar a sua litigância, vamos dizer assim, e tentar utilizar o lado sistêmico da coisa. Tá na moda, né? Utilizar esse lado sistêmico, esse direito sistêmico, esse olhar empático, principalmente na hora de você estar peticionando para um juiz. E aqui, para quem entrou agora, eu estava falando sobre uma petição que eu estava fazendo ontem, que foi carregada, né, de reatividade. Vamos dizer assim, que era uma bomba atômica se eu protocolasse aquela petição, mas a minha estagiária viu a petição, né, conferiu e falou assim: ei, peraí, tem algumas palavras aí, doutora. Isso é um demérito? Claro que não. Você não é porque você é um advogado que você não erre, né? Você erra. E aí quando ela se olhou e grifou aquelas palavras, eu refleti e realmente retirei da minha petição. Não vão estar mais na petição, né? Vamos tirar esse lado que eu estava com raiva. Por isso que a gente não pode escrever imediatamente quando a gente está lendo, né? Você precisa respirar. Vamos lá para a varanda, né? Para poder a gente respirar e refletir sobre o assunto e tentar, sim. Você precisa justificar os direitos, né, argumentar, né, traçar teses quando você está peticionando para o seu cliente. Né? E quando você está negociando, Magali, negociando, a gente está se preparando. Uma coisa que eu estou falando hoje aqui é importante para a preparação de uma negociação. Porque na hora, se você não for preparado para uma negociação, você tende a cometer alguns erros. Né? Então você precisa assim, estar bem preparado com o estudo, você precisa estar sabendo da outra parte, você precisa entender o que eu vim falar hoje aqui com você sobre barreiras à comunicação. E para quem entrou agora, eu já falei do ruído, do bloqueio, da filtragem e das frases assassinas. Isso mesmo, frases assassinas. Então isso aí que provoca os conflitos, porque são tipos de barreiras à comunicação.
E os estereótipos, hein, Magali? Por que você precisa entender de estereótipo? Porque o que é um estereótipo? Estereótipo é uma generalização defeituosa, olha só. Aquilo que a gente categoriza um grupo, né, de pessoas. É o nosso famoso clichê. Ah, aquela pessoa é daquele jeito porque se parece. Eu já fiz um texto chamado As Meninas Sandy, né? Porque na época da Sandy Júnior, né, tinha muitas meninas que queriam ser igual a ela. Então existia eu li um texto sobre estereótipos da Sandy, né? Porque é um estereótipo, porque quando você olha para aquela pessoa, você vê o clichê, né? Você vê aquela pessoa daquele jeito, né? Como se fosse a Sandy. Então, isso é um estereótipo e isso faz que provoque as barreiras à comunicação. Outra coisa interessante, tem muitos mais, mas como a live é bem curtinha, né? Eu vim falando aqui algumas delas. E o último que eu trago aqui é o clima do contato. O que é o clima do contato? A barreira à comunicação, né, pode ser evidenciada no momento que você está frente a frente com o outro. Né? Então, na hora da dinâmica, né, quando eu faço dinâmica, a gente faz uma dinâmica que remete à nossa infância, que é aquela do telefone, né? Que aí você começa a linha, né? Que você começa a falar no ouvido de uma pessoa e a pessoa vai passando para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Quando a mensagem chega ao final, aquela mensagem está distorcida por causa das barreiras à comunicação que a gente vai infiltrando no decorrer, né, dessa dinâmica. Então é muito interessante porque no final realmente aquilo que você falou vai tudo distorcido a chegar ao último recebedor. Isso acontece muito com boatos, né, com fofocas, que é umas coisas que podem, né, remeter a crimes como calúnia, difamação, injúria, né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, quais são as habilidades, né, que você tem que desenvolver, que o advogado deve desenvolver, né, vamos dizer assim, para evitar essas barreiras da comunicação. Uma coisa que eu falei na live passada e vamos reforçar aqui, já até falei hoje, que é o saber ouvir. Todo mundo que sabe ouvir, né, vai ter uma comunicação mais apurada, vamos utilizar essa palavra. Por quê? Você vai ouvir, você vai analisar aquilo que você está escutando, você vai escutar, vai analisar aquilo que você está escutando, e aí você vai ter aquela mensagem mais clareada, né? E você também vai ser mais assertivo, que é outra coisa que o advogado deve ser. Mais assertivo, é isso mesmo que você quer dizer? Né? E saber fazer perguntas. Eu tenho um curso só de perguntas, tem muitos teóricos, né? Muitos professores que fazem curso só de aprenda a perguntar. Né? Não faça perguntas fechadas, faça perguntas reflexivas, faça perguntas com que a outra parte tenha a oportunidade de refletir sobre aquilo que você está falando, aquilo que você está perguntando. E uma coisa interessante também é dar e solicitar feedback. O que é o feedback? É o retorno, né? Aquilo que a pessoa está vendo de você. E aí existem os feedbacks de melhoramento. E são esses, né, que a gente tem que realmente ter, né, para poder melhorar. Vamos já, né? Redundante, Magali, você está sendo. Sim, porque você precisa que o outro fale as suas falhas, as suas barreiras, para poder você melhorar. Então, se você não souber por que o outro, né, está chateado com você, você, né, vai continuar chateado. É isso mesmo. Então, você precisa realmente dar e solicitar feedbacks. O professor sempre quer, no final do curso, que faz aquele questionário de avaliação, que muitos alunos ficam até constrangidos, né, de responder. Eu falo para vocês que aquele questionário faz com que o professor cresça e apresente em outros cursos e outras aulas um diferencial bastante interessante, né? Porque na hora que você está falando sobre um assunto, acontece também os ruídos à comunicação, os bloqueios à comunicação, né? E você, se não estiver preparado, vai também falar frases assassinas. Então,
o feedback do aluno, né, é super importante. Eu acho que é um melhoramento nesse nosso dia a dia, né, quando a gente quer dar aula, quando a gente tem esse intuito de aprender junto, porque é uma coisa também que eu falo aqui da aula, né, é facilitar o aprendizado do outro. Não é eu saber tudo e passar para você. Eu estou tentando facilitar a sua aprendizagem. Entender que você entenda que eu li algumas coisas a mais que você, mas isso não quer dizer que você não saiba, né? Você sabe. E aí, como eu li um pouquinho mais, como eu estudei um pouquinho mais aquele assunto, porque a gente não sabe tudo, aí a gente vai transparecer e vai discutir. Eu sempre gosto desse método da retórica, que é você trocar com o aluno esse aprendizado, então, dar e receber feedbacks. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre essas barreiras à comunicação. Muito obrigado para aqueles que ficaram aqui comigo esse tempinho, né? O finalzinho da noite. Aqui em Brasília a gente está realmente com uma amplitude térmica muito grande, então muito calor, né? Secura, então a garrafinha de água o tempo todo, né, para poder a gente conseguir passar alguma coisinha, fazer alguma live com vocês. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que essa hora a gente já começa a ficar cansado, né, porque o dia a dia é agitado, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Eu estou aqui, né, no Negociação em Pauta. Quer falar comigo? É só mandar uma mensagem no direct que eu vou responder. Se eu souber, se eu não souber, a gente pesquisa junto. Então, muito obrigada, boa noite, né, pela presença de vocês. E aí eu vim falar, né, vai ficar gravado, e eu falei sobre as barreiras à comunicação hoje, porque o advogado precisa entender sobre essas barreiras, como é que ele faz para melhorar, né, para detectar barreiras. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui e até a outra live. Tchauzinho.